Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal de César Dias para mais um Timeline, o quadro onde a gente pega aí todos os assuntos que repercutiram nas redes sociais gremistas e traz para vocês de uma forma prática e resumida, tá certo? Então tu tá chegando aqui no Timeline, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa os sininhos para não perder nenhum outro conteúdo, seja ele live ou vídeo aqui do canal CCD, tá certo? Antes da gente começar com o Timeline, vamos falar de KTO. KTO.com é a casa de aposta aqui do canal do César. Vai lá e te registra, usa o código CCD20 para ganhar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Essa semana tem Champions League, tem Conference League, tem Campeonato Brasileiro com o Grêmio jogando na sexta. Então, vai lá em KTO, te registra usando o código CCD20 e dá uma brincada, bota uns pilinhas, tá? Mas sempre com responsabilidade, tá certo? Então, vai lá em KTO.com, código CCD20. Vamos lá então começar esse timeline com o assunto do dia, né? Que foi a aposentadoria anunciada de Pedro Jeromel. Ele, então, ao final do seu contrato, em dezembro de 2024, estará se aposentando dos gramados, das quatro linhas, e aí vai dar aquela descansada, como ele mesmo disse na coletiva. Hoje pela manhã, depois do treinamento no CT Luiz Carvalho das 10 horas, Pedro Jeromel então concedeu essa coletiva e afirmou, né, aos colegas que estiveram presentes, a torcida que está se retirando do futebol depois do término da temporada. Ele até falou que vem treinando bem, tá bem fisicamente, se o Renato precisar dele para sexta-feira, ele está pronto para jogar, faltou poucos treinos, faltou, digo, não conseguia treinar em poucos treinamentos durante o ano. E nessa linha de pensamento, o Matheus Dávila, do canal Dupla, fez uma pergunta muito interessante, que foi, tá, Jeromel, mas se tu tá dizendo que tá bem fisicamente, tá pronto pro Renato chamar, por que tu não faz um contrato até o final do Gauchão para uma possibilidade de octa? Seria algo histórico tu ser um dos únicos jogadores que esteve na presença desses títulos. E aí ele traz uma resposta que entra o ser humano Pedro Jeromel, que ele tá desde os 17 anos fora de casa, 17 ou 39 anos fora de casa, viajando, e ele quer ter um tempo com a família, ser um pai e marido mais presente, levar os filhos para a escola, estar mais tempo dentro de casa. Então aí, nesse caso, entrou o ser humano Pedro Jeromel, ele que entende que mesmo fisicamente conseguindo entregar alguma coisa, tá na hora de priorizar a família, né? Priorizar um pouco mais a família, coisa que o jogador de futebol e quem trabalha nesse meio, enfim, não tem muita opção, porque tu acaba ficando mais tempo com o grupo de jogadores, como sendo técnico da tua própria família. E aí ele até confirma também que no meio da temporada seria o momento que ele iria se aposentar, mas por conta das enchentes, daquela lesão que ele teve no jogo com os Estudiantes, ele acabou optando por renovar até o final do ano para ter uma despedida mais digna, a gente pode dizer, né? Digna no bom sentido, de frente com a torcida, na arena, né? O último jogo é na arena contra o Corinthians, então é uma despedida que o Jeromão merece, né? Porque agora sai o jogador e entra então o ídolo, né? Além de um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, então Pedro Jeromel. Vamos trocar de assunto, vamos falar de treinadores. A começar pela informação do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, que é a seguinte, tá? Dos 7 dirigentes do Conselho de Administração do Grêmio, apenas o presidente Alberto Guerra é favorável da permanência de Renato. Essa é a informação que traz então o Rafael Pfeiffer, que dos 7, 6 são contra a renovação e optam por um outro treinador, e somente o presidente Alberto Guerra gostaria, então, de continuar com o Renato Portaluppi para o ano que vem. Então, já está começando a ganhar mais força nos bastidores uma troca de treinador, que é o que bate com a informação do Diogo Rossi, que é o nome de Tite sendo um dos escolhidos para a temporada 2025. Nos bastidores do clube, de forma também o Diogo Rossi, foi comemorada entre aspas, essa saída do técnico Tite do Flamengo. Mas, apesar disso, o Grêmio ainda não fez nenhum movimento. Mas o Grêmio está de olho, né? O Tite livre no mercado, daqui a pouco o Renato não fica, então o Tite aparece como uma das opções para treinar o Grêmio no ano de 2025. Vamos falar também sobre uma informação de troca, que é a seguinte, tá? Informação que foi trazida pelo Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal. Jogadores oferecidos pelo Soteldo. Vamos lá, porque o Grêmio quer que o Soteldo permaneça, mas entende que o valor de 5 milhões de dólares é muito alto para se pagar no Soteldo. E aí, a partir disso,
o Grêmio começou a estudar outras maneiras de fazer essa negociação. Uma das maneiras encontradas foi um valor mais baixo e também emprestando jogadores ao Santos. Lembrando que o Santos está praticamente garantido na Série A. A gente não pode confirmar, até matematicamente tá certo, mas enfim, o Santos vai grande chance dele subir para a Série A. E aí precisa daquela reformulada na equipe. Então o Grêmio entraria com jogadores de negócio justamente por isso. Porque o Santos, porque entende a necessidade do Santos de ter mais atletas, talvez com nome de Série A, que estão atuando em clube Série A, no caso no Grêmio. E aí, segundo informação do Luiz Carlos Eck, é que 3 atletas do Grêmio foram oferecidos no negócio por Soteldo. Adriel, o Natan Felipe zagueiro e o lateral esquerdo Mike. Então, além do valor menor, Mike, Natan Felipe e Adriel foram oferecidos para o Santos. É bem verdade que o Santos manifestou interesse no Cristal, né? A gente já trouxe isso. O Grêmio não tem interesse nenhum em negociar o Cristal, até porque está renegociando uma renovação com o atleta, né? Para ter um vínculo maior e um aumento salarial. Então, o Cristal está fora dessa negociação. Então, o Grêmio estuda outros nomes e esses 3, então, foram oferecidos à equipe santista na troca ali na negociação do Soteldo. Vamos trocar de assunto e falar do jogo de sexta-feira, porque é o seguinte, tá? Grêmio deve ter Kahneman e Gustavo Martins na zaga contra o Fortaleza. E essa que vem sendo a dupla titular, né? Porque Gemerson e Rodrigo ali estão fora, ainda não voltaram a estarem aptos para serem escalados como titulares, e essa que vinha sendo a dupla preferida pelo técnico Renato Portaluppi. Enquanto os dois não voltam, Kahneman e Gustavo Martins devem compor a zaga, então, principalmente para esse jogo sexta-feira. Então, um Grêmio que deve com força máxima, um jogo importante, depois do empate importante contra o líder Botafogo, o Grêmio precisa ganhar esse jogo na Arena na sexta-feira, e essa deve ser a dupla de zaga titular na partida. Partida que já teve os ingressos, o início do comércio dos ingressos, né? Hoje, a Arena divulgou a tabela de preços e também uma informação importante, que foi o aumento da capacidade de torcedores. A gente vai ter 32.500 lugares disponíveis para essa partida contra o Fortaleza. Foram liberados os setores cadeira Gold, que gira em torno da arena um pouco em cima da inferior, então, além da arquibancada norte, gramado leste, sul e oeste, agora cadeiras Gold também estão disponíveis, as vendas para sócio neste momento, e lembrando, uma promoção, né, aqueles sócios diamante e ouro que comprarem ingresso na arquibancada norte e gramado sul terão direitos a mais um ingresso para outra pessoa. Lembrando que sócios cadeira e arquibancada têm que entrar no site da arena para fazer o check-in. Visto que ainda não está 100% a arena, tem que entrar para fazer o check-in e garantir sua presença, tá certo? Para fechar, vamos falar sobre o Arthur, né? O Arthur agradeceu o Pedro Jeromel, né? O Jeromel falou muito sobre auxiliar os jovens a entender o que é o Grêmio. O Arthur foi um dos que o Jeromel ensinou e ajudou a crescer dentro do clube, então ele fez aquele agradecimento às suas redes sociais, postando uma foto com o Pedro Jeromel e o Kahneman no vestiário do Lanús na partida de volta da Copa Libertadores, e também falou para Zero Hora, falou o seguinte, tá? Abre aspas para o Arthur. Sou muito grato ao Jeromel por tudo que fez no meu início de carreira. Carrega essa amizade até hoje. Quando eu estava começando, mesmo sendo jovem ainda, ele estava ali conversando e dando orientação, sem nenhuma diferença. Com certeza ficar marcado para sempre como um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Desejo a ele todo o sucesso do mundo nos próximos desafios. Esse foi o comentário de Arthur, então, para Zero Hora. Arthur hoje que está na Juventus, lá tendo uma carreira internacional, então, o volante Arthur, tá certo? E esse foi o Timeline. Se tu gostou, chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho, deixa tua opinião aí nos comentários. Tu acha que essa é a zaga titular mesmo? Kahneman e Gustavo Martins deve ser titular sexta-feira? E essa questão de Jeromel, né? Tu acha que ele deveria assumir um cargo dirigente, daqui a pouco outra função dentro do Grêmio? Acho que não deveria. A história do Jeromel já tá lindo por aqui. Deixa tua opinião nos comentários, tá certo? Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.